Bom dia a todos, feliz sábado. Irmãos, parece clichê a gente chegar aqui e dizer que é uma alegria, né? Mas realmente é uma alegria estar aqui na igreja de Jatiuca. Primeiro porque pregar, desde que eu entendi de gente, né, que conhecia a mensagem adventista, pregar e cantar eram as coisas que nós mais gostávamos. Então, quando a gente vem em qualquer canto que é chamado para partilhar a palavra de Deus, realmente é uma alegria. Depois é que a gente, quando chega aqui, que olha para esse público, né, que eu já vi quando eu entrei, vem à mente toda uma vida, né? São 38 anos de igreja, né? A gente vê aqui Silvana, que é do nosso tempo, né? Que Silvana é bem mais nova do que eu, viu? Mas é do nosso tempo. A gente vê ali aquele menino que eu dava uns cascudos nele, o Eduardo, pequeno lá, irmão da Sueli. Simone, né, que eu vi aqui. Cadê Simone? Tá lá atrás, né? Vou dizer logo Simone está aqui na Jatiuca, mas ela é do Poço, viu? Ela dá uma puxada de orelha na Simone. Simone fica lá, já compraram o passe, né? Então realmente é uma alegria. Professor Denison, né, do mais novo que a gente conhece, bem mais novo do que eu, viu, mas foi meu professor, grande professor de matemática. Então realmente é uma alegria, pessoal. E hoje parece que, semana passada, eu estava falando dos internautas, né, os que assistem o culto virtualmente. Semana passada eu não fui para a igreja do Poço, alguns problemas pessoais, mas eu estava assistindo exatamente aqui, a igreja de Jatiuca. Nato passou a lição, né? Vimir, né, cantando. O filho do Denison cantou, né? Minha esposa, olha, menino, como cresceu. E aí, nos anúncios, uma irmã, que hoje quem deu foi o Nado, mas a semana passada foi a outra irmã, né? Ela falava em janeiro branco, né? E que o Ministério da Saúde, ele estava promovendo o Ministério Branco, que trata exatamente da saúde mental. E não por coincidência, que eu não acredito, mas providência, a gente já pensava, no sermão de hoje, falar exatamente com algo relacionado à mente. E a gente hoje fica bem à vontade exatamente já para falar desse tema. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 12, o verso 2. É bem conhecido esse versículo, e a gente vai tentar fazer algumas considerações aqui e trazer informações práticas para o nosso dia a dia e como nós melhor nos prepararmos para a volta de Jesus, nós que estamos vivendo nos últimos dias dessa terra. Eu acredito piamente, por tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo em nosso país, ao nosso redor, a gente vê que Jesus ele está voltando, amém? Que Deus nos abençoe. E vamos ler. E diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a gente vê aqui rapidamente, e eu vou aqui marcar o tempo, porque eu não quero me alongar muito. Nado disse que ia me dar o púlpito a partir de 11 horas, mais ou menos, então eu já estou com uns 3 minutos, 11h10. E aí eu trouxe minha água, mas já me disseram que aqui serve uma água de coco, eu vou deixar a minha aqui só de enfeite. Jatiuca é diferenciada, realmente. E aí a gente vê logo nesse versículo que existe duas vontades, presume-se. Uma é a vontade de Deus e a outra são vontades diversas, que a gente poderia dizer que é a vontade do mundo. Mas nós, cristãos, devemos buscar a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz que a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Mas como é que nós conseguimos buscar essa vontade de Deus? Só quando nós somos transformados
E qual é a transformação do nosso ser que tem que ser feita? A renovação da nossa mente. Então, como nós falamos, exatamente de tudo a ver com saúde mental, que é o tema desse mês do Janeiro Branco. E a gente viu que Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, ele disse que qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E se nós queremos fazer parte da família de Jesus Cristo, se nós queremos fazer parte da família celestial, nós devemos buscar fazer a vontade de Deus. E porque Jesus disse que a comida dele consistia em fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele vivia em perfeita harmonia com o que Paulo disse em 12:2. Ele não se conformou com esse século, mas ele teve a sua mente renovada todo o tempo, toda hora. E como Jesus Cristo, nós devemos também, a cada dia, ter a nossa vontade, a nossa mente renovada, para que nós possamos ser transformados e assim conhecer a vontade de Deus. Agora, como nós conseguimos renovar a nossa mente, né? Muitos até se transformam exteriormente. Infelizmente, a gente vê hoje no mundo, isso não é novidade, isso é um fato que vem acontecendo ao longo das décadas. O próprio povo de Deus assim se apresentava, aqueles que ouviram os oráculos de Deus diretamente. A gente via muita gente que apresentava uma transformação exterior, mas não apresentava uma transformação interior, ou seja, não tinha uma mente renovada. Por isso que dentro desse contexto, Jesus Cristo disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração, a mente, está longe de mim. Então nós devemos ter uma transformação não exterior, não uma transformação externa, apenas na nossa apresentação, no nosso vestir, na nossa maneira de falar, mas acima de tudo, uma renovação interior, que é a renovação da nossa mente, pois só assim nós seremos efetivamente transformados. A gente viu que em 1 Coríntios 2,6 diz o seguinte, que nós, os cristãos, Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Isso ele se referia àqueles cristãos que realmente eram transformados pelo poder do Espírito Santo. E como é que nós devemos ter a mente de Cristo? Precisamos procurar ter a mente de Cristo. Mas para isso, nós deveremos primeiro saber como funciona a nossa mente. Como funciona a mente do ser humano? O ser humano, a sua mente ela é dividida em 3 partes, basicamente. O consciente, o inconsciente e o subconsciente. O consciente, senhores, é aquela parte que a gente vive maior tempo. É aquela parte que nós passamos todos os dias procurando ser pessoas melhores, procurando ser pessoas controladas, procurando ser pessoas boas, procurando ser pessoas de dar bons exemplos, não se alterar, né? Ser manso, demonstrar amor. Isso a gente tenta todo o tempo, principalmente nós cristãos. É a parte analítica da mente, é a parte crítica, é a parte da memória a curto prazo e é aquela parte da memória que nos motiva, que nos dá força de vontade. A mente inconsciente é a parte da mente que controla os nossos organismos, nosso coração, nosso pulmão, nossa respiração, nossa circulação, ou seja, é a parte da nossa mente em que nós não temos atuação. Nós não precisamos, ao dizer o coração, bata, nem aos pulmões, respire, nem o sangue circule. Ou seja, é a parte da mente involuntária. E a mente subconsciente é a parte da mente que, apesar de nós não vivermos o maior tempo, porém, é o que nós somos em essência. 95% do que nós somos está no nosso subconsciente. E aí é que entra como nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, né?
acho que há umas 3 semanas, o Salles, vocês conhecem, que hoje é psicólogo, ó. O Salles, ele fazia um comentário que a nossa diferença entre Cristo é que a nossa mente era diferente da mente de Cristo. Isso é uma grande verdade. A mente de Cristo, ela é não como a nossa depois do pecado. A mente de Cristo, ele veio com a mente de Adão antes do pecado. Ou seja, ele foi criado com uma mente pura e ele conseguiu se manter por toda a vida. Infelizmente, os nossos primeiros pais não conseguiram, e assim a sua mente ela foi maculada, e a nossa semelhança hoje, que nós nascemos depois do pecado, essa mente ela foi transmitida pelos nossos pais, por isso que é uma necessidade de nós renovarmos a nossa mente. E ter a mente de Cristo é exatamente a gente desenvolver os frutos do Espírito Santo na nossa vida, para que o nosso consciente, aquilo que nós tentamos ser todo o tempo, ele chegue a um ponto que se iguale ao subconsciente, ou seja, o que realmente somos. Mas como a gente conseguir isso de maneira prática? A gente está teorizando muito aqui como conseguir. Primeiro conselho, Filipenses 4:8. Todos conhecem, mas vamos abrir em Filipenses 4:8. De maneira prática, como é que eu posso ser transformado através da renovação da minha mente? Como renovar a minha mente? Filipenses 4:8, todos acharam? Amém? Diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento, ou seja, o que ocupe a vossa mente. Irmãos, nós só podemos ser transformados, só podemos renovar a nossa mente se a gente dedicar o nosso tempo, o nosso pensamento, a nossa mente para aquilo que tem virtude e para aquilo que é verdadeiro. E essas virtudes e essa verdade nós só encontramos através da palavra de Deus, através do espírito de profecia. Eu sempre gosto de enfatizar o espírito de profecia, porque a nossa igreja parece que com o passar do tempo a gente vai esquecendo, não é? E a palavra de Deus diz que não havendo profecias, o povo se corrompe. O espírito de profecia ele é fundamental para que nós possamos desenvolver uma mente saudável, uma mente equilibrada. Ellen White, ela diz o seguinte, tem uma seguinte citação aqui, que ela diz o seguinte: todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Todos os órgãos físicos são servos da mente, e os nervos, os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. Então é a nossa mente que regula todo o nosso corpo físico, é toda a nossa mente que nos regula como um todo. Nós adoramos a Deus com a nossa mente. E para tanto, devemos seguir o conselho de Filipenses 4:8, para que nós cheguemos ao objetivo que está em Gálatas 2:20, quando Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E mais ainda, como chegar a esse estágio? Só lendo a palavra de Deus? Só lendo o Espírito de Profecia? Só buscando a Deus em oração? Sim, mas temos mais algumas dicas exatamente para que nós tenhamos uma saúde mental adequada, uma saúde mental que possa transformar as nossas vidas. Os estudos científicos recentes, eles mostram que a nossa saúde
mental, que a nossa mente, ela está totalmente relacionada com os nossos sentidos. Como você vai usar os seus sentidos, como você os emprega, da melhor maneira que você pode empregar para que você tenha uma mente saudável, uma mente que lhe transforme. E o Espírito de Profecia, ele diz o seguinte: todos devem vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois essas são as entradas da alma. Irmãos, e eu lhe pergunto, como é que entrou o pecado no mundo? Se vocês forem lembrar bem, Deus disse para Adão e Eva: de toda a árvore do jardim podereis comer, menos da árvore de conhecimento do mal. Não tocareis, nem comereis, porque certamente morrereis. Não é verdade? E será que foi assim? Foi exatamente assim. Porque eles não guardaram as entradas da alma, não guardaram os seus sentidos, é que veio a entrada do pecado. O Espírito de Profecia diz lá em Patriarcas e Profetas que Eva se afastou de Adão e ali a serpente, muito sagaz, começou a falar com ela. E ela, quando viu os olhos, quando viu a serpente falando, ela ficou encantada. E a serpente chamou a atenção dela para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, mais sagaz ainda, ela disse, é assim que Deus disse: não tocareis nem comereis. Aí a serpente pega o fruto, ela já estava olhando, e ela joga nas mãos de Eva. E Eva, ela pega o fruto. E depois, mais na frente, ela diz que, vendo que a fruta era agradável aos olhos e boa para comer, ela comeu. Veja, se Eva tivesse guardado as entradas da alma, se não tivesse se afastado do seu esposo, contemplado a serpente, a árvore de conhecimento do mal, tocado e comido, o pecado não teria entrado no mundo. Então, devemos guardar as entradas da alma, porque é através das entradas da alma, dos nossos sentidos, que a nossa mente, ela é influenciada, e assim influenciará toda a nossa vida. Outra citação de Ellen White, ela diz: deveis tornar-vos fiéis sentinelas dos vossos olhos, ouvidos e de todos os sentidos, se quereis controlar a vossa mente. Então ela deixa bem claro que os sentidos vai influenciar na nossa mente, vai controlar todo o nosso ser. E os sentidos nós conhecemos: visão, audição, olfato, tato, paladar. E eu gostaria de fazer alguns comentários sobre alguns desses, rapidinho. Visão, irmãos, a visão é o sentido que mais nos influencia, apesar de nós podermos desviar, não é? Existe uma diferença, muitos falam: olha, você pode até fotografar, mas não pode filmar. Ou seja, você pode ver, mas você não precisa olhar. À primeira vista, é muito difícil tirar. E no tocante à visão, eu gostaria de tocar num ponto aqui sensível, porém, sem polemizar, é no tocante ao vestuário. E o vestuário no sentido não apenas individual, mas no sentido coletivo. Quando Simone falou aqui, bem, deu um toque aqui, quando ela estava falando na adoração infantil, de que Adão e Eva viram que estavam nus, e ficaram com medo. E naquele momento eles cozeram para si vestes de figueira. E depois Deus, mais tarde, ele matou um cordeiro e os cobriu com pele de cordeiro. No tocante à visão do vestuário que eu quero falar, é que, irmãos, nós temos grande responsabilidade, não só naquilo que nós vemos, que nós estamos vendo, mas também uma responsabilidade naquilo que nós estamos mostrando. Porque a partir do momento que nós estamos vendo, nós estamos tratando da nossa salvação. Mas a partir do momento do que nós estamos mostrando, nós estamos também tratando da salvação do outro, do irmão. E a nossa vida,
ela é uma via de mão dupla. Apesar da salvação ela ser individual, ela também é coletiva. Porque se não fosse assim, não havia necessidade de nós nos reunirmos. Paulo diz, não deixeis de congregar. Não deixeis de congregar. Então, nesse sentido do vestuário, o que eu queria chamar a atenção, não só das mulheres, mas dos homens também, porque hoje, a questão, muito no passado se falavam só das vestimentas das mulheres, mas os homens hoje também. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiquei muito constrangido. Fui no comércio, a esposa, olha, compre essa calça slim, e eu comprei, não me senti muito bem, fui para a igreja e uma irmã olhou lá, chegou, mas o irmão está tão apertadinho, e eu fiquei realmente numa saia justa. Então nós, literalmente, nós homens também temos que ter esse cuidado das nossas roupas, e as mulheres mais ainda, porque aquilo que eu estou mostrando para o meu irmão poderá influenciar através da visão e prejudicar a sua mente e, consequentemente, a sua vida espiritual. Certa vez, uma irmã, eu a vi, a gente comentando sobre essas coisas, ela disse o seguinte, o problema não está na roupa, ou na minha roupa, ela disse, o problema está em quem está vendo. Estava errada essa irmã? Não, estava certa, mas a partir do momento que ela diz isso, ela se prejudica e se condena ainda mais. Como é que eu sei a deficiência do meu irmão e eu jogo uma armadilha para ele? Então, irmãos e irmãs, muito cuidado com esse sentido, visão, de maneira dupla. Vamos ter cuidado com o que nós estamos usando, não só aqui na igreja, lá fora também. E tem pessoas, alguns cristãos ainda, que têm roupas de ir para a igreja e roupas de ir para o trabalho, roupas de ir para o shopping. A gente muda, irmão, a nossa mente muda. Minha mente na igreja é uma, minha mente no meu trabalho é outra, na minha escola é outra. Não. Se nós quisermos ter uma boa saúde mental, vamos cuidar muito bem desse sentido, visão, do ponto de vista do que eu estou vendo e do que eu estou mostrando, do que eu estou vendo para a minha saúde mental, para a minha transformação, e do ponto de vista do que eu estou mostrando para a saúde mental e a transformação do meu irmão. Amém? A outra coisa é o sentido audição. Esse é bem complexo e parece que está em menor grau do que a visão, né? Porque a gente valoriza muito a visão, mas ele é complicado, porque a visão, se eu estou aqui olhando para vocês e eu não quero ver isso, eu faço isso, ou eu coloco o anteparo, mas o som não tem como. Posso ficar de frente, posso ficar de lado, de costas, eu estou escutando. E o grande perigo é porque nós temos na nossa mente um campo no córtex que chama-se de hipotálamo. E esse hipotálamo, ele é responsável, olhem, pelo controle da fome, da sede, da temperatura, do sono, da pressão, dos batimentos cardíacos e do apetite e do ato sexual. Veja como ele é abrangente. E aí, o nosso grande cuidado que nós temos de ter com o que ouvimos, com a nossa música. É outro ponto bem que hoje na igreja está muito polêmico, né? Nós estamos acompanhando aí nas redes sociais alguns grupos nossos dentro da nossa igreja que estão se aventurando por alguns ritmos. Não estou condenando aqui nenhum. Cada um, nós não somos mais crianças, mas nós temos que ter muito cuidado. Não com a música em si, mas com o ritmo. Por quê?
A música, ela não pede licença, senhores. A música, ela não pede licença. Ela entra, ela invade. Por quê? Porque, como eu falei, a visão, você está em frente de uma televisão, não quero, desliga, você não vê. Você está de frente para uma coisa que prejudica você, desvia. O som não tem como. Até mesmo você colocando abafadores, ó. Tentem tapar todos os ouvidos, todos. Vocês ainda vão me ouvir um pouco, né? Distante, mas vai ouvir. Eu faço minhas caminhadas com o meu fone, minha esposa vai de lado, mas eu vou conversando com ela. Eu estou escutando, mas estou escutando ela também. Então a audição, ela tem um poder incrível, principalmente por causa disso, que ela vai direto, ela invade, ela não pede licença. Então, sem querer polemizar, questão de músicas, muito cuidado com o que você ouve. Não só de música, mas o que você anda escutando, né? Até de outros irmãos. Fala aqui de um irmão, fala ali de outro. Não é bom dar ouvidos. Chamou a atenção de Eva, ela ficou impressionada o quê? A serpente falando. Se a serpente não falasse, ela não teria sido atraída para o pecado. Então, muito cuidado com a audição. Aqui na igreja, sei que Nado, ele zela muito, por isso, já foi diretor de música, né, Nado? Aqui. Então, muito importante, principalmente aqui na igreja e também principalmente em casa. Nós sabemos que existem variados ritmos de música, nós sabemos que no passado, né, o povo de Deus tinha as músicas de trabalho, mas temos que ter cuidado, para que nós achemos que tudo é a mesma coisa e nós possamos ser enredados. A outra coisa é o paladar, e dentro do paladar, irmãos, a gente abre um leque aqui para os outros remédios da natureza, porque o homem é o que come. E estudos científicos mostram que há uma incrível conexão entre o nosso cérebro e o quê? E o nosso intestino. Parece brincadeira, né? Mas assim como as nossas panturrilhas, né? As batatas da perna que nós conhecemos, que são os dois músculos, gastrocnêmio lateral e medial, é o nosso segundo coração, porque são eles que mandam de volta o sangue para o coração. O intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Ou seja, o intestino está diretamente relacionado com a nossa mente. O intestino carrega cerca de 100 trilhões de bactérias, quantidade superior 10 vezes ao número de células do nosso corpo. A microbiota tem papel decisivo na manutenção da sua saúde física e mental. Então, no tocante ao paladar, a gente queria fazer algumas considerações, principalmente no tocante à grande mensagem da reforma pró-saúde. Essa mensagem, diz Ellen White, que ela não é apenas um apêndice da verdade, ela é a própria verdade. E vocês vejam que ela é tão fundamental, que vocês viram, quando Deus, na criação, o regime que Deus deu para os nossos primeiros pais. Não estou fazendo aqui apologia a vegetarianismo, a veganismo, estou mostrando como isso vai influenciar na sua mente, consequentemente na sua transformação, na sua maneira de adorar a Deus, nas implicações que terão na sua vida, no seu preparo para a volta de Jesus. E assim, a gente tem aqui, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Deus deu a nossos primeiros pais o alimento que designava a raça comesse. Era contrário ao seu plano que qualquer criatura tivesse sua vida tomada. É propósito do Senhor que o seu povo volte
a viver de simples frutas, vegetais e cereais. Deus deseja que os homens cultivem a força de caráter. Devem somente comer aquilo certamente que lhe proporcionou, pois senão sobrecarregará o seu corpo e afetará grandemente a sua saúde. Irmãos, a questão da saúde ela é fundamental, principalmente para nós que estamos vivendo nos últimos dias e principalmente nós que estamos passando por essa pandemia e que sabemos que isto é apenas o começo. Os 8 remédios da saúde que Ellen White prega há mais de 100 anos e que hoje a ciência está confirmando, eles são fundamentais para a nossa vida. Um corpo bem cuidado, ele tem uma imunidade lá em cima. E nós sabemos, eu estudei um pouquinho da área de saúde, fiz 2 anos de fisioterapia, e ali, o pouco que eu estudei, fica claro e evidente que um corpo bem cuidado, um corpo saudável, vai te proporcionar uma imunidade altíssima. Você não estará totalmente livre de doenças, mas com certeza você terá muito melhores condições de passar por qualquer tipo de doença que vier lhe acometer. É provado aí, desde essa pandemia, que as pessoas que foram cometidas, principalmente desses vírus, elas tinham uma baixíssima quantidade de vitamina D. E vitamina D é exatamente a vitamina que eleva a tua imunidade. Portanto, conselhos simples, bem práticos para a nossa saúde corporal e consequentemente a mental, porque o intestino está ligado ao cérebro. Água, irmão, água pura. Eu vou tomar água pura agora, água de coco. Nossa, botaram açúcar, parece. Muito boa. Mas aqui eu trago a minha água. Essa água não é água mineral, não. É a água de um filtro que eu tenho em casa de barro. As pessoas olham assim, sim, filtro de barro. Por quê, irmãos? Porque a água do filtro de barro, não é? A água da torneira, ela tem um pH em torno de 7. E o nosso sangue, ele tem um pH de 7,3. Para quem gosta um pouquinho de química, o sangue é uma substância chamada tampão, ou seja, ele reage a pequenas mudanças de pH. 7,3, você toma uma água de 7, teu sangue ele vai regular. Mas se você toma qualquer substância, qualquer líquido com pH 2, 4, teu sangue ele não vai recuperar essa capacidade. E a água mineral, que muitas vezes a gente compra achando que está fazendo um bem, está só gastando dinheiro, se vocês forem olhar, ela dá 4, 4,5, 5. Refrigerante, pelo amor de Deus, 2. Ácido fosfórico, H3PO4, faz um mal à saúde que vocês nem imaginam. Mas aí se repete aquilo lá, né? Deus disse que o homem certamente morreria nesse conhecimento da árvore do bem e do mal. Mas eles não morreram de imediato, né? Adão viveu 930, 950, me falha a memória, mas morreu. A gente acha que a água, né, e as outras coisas que a gente coloca no nosso corpo, a gente não morre de imediato, mas a gente está destruindo a vida ao longo do tempo. Então procurem tomar água pura, senhores. Procurem pegar um pouco de sol no dia a dia, né? Para a vitamina D aumentar no seu corpo. Hoje, com essa neura, né, de tanto câncer de pele, tem que se cuidar. Bota uma proteção, mas não precisa estar todo o tempo, não, né? Na quantidade exata, na proporção exata. Água pura, sol, né? Alimentação, importantíssimo. Hoje, infelizmente,
Nós estamos comendo muito fast food, não é? Gastando dinheiro, gastando saúde. Descanso nós não estamos tendo, estamos dormindo muito tarde, acordando muito cedo, pouco tempo. A temperança, nem pensar. Então, irmãos, tudo isso, os 8 remédios da natureza, ela vai contribuir para a tua saúde mental. E aí, guardando as entradas da alma, e para terminar, eu gostaria de dar só 2 dicas a mais, porque exatamente tem que ver a ver com a sua saúde mental. Irmãos, hoje a tecnologia, ela é muito boa, mas também ela é muito má. Estudos recentes, acho que até o professor Denis já deve ter visto aí, diz que a nossa geração, ela tem um QI mais baixo do que as gerações anteriores. Não sei se o professor já viu essa reportagem. E por quê? Não é muito difícil entender. Nós vimos que os sentidos, ele vai afetar a nossa mente. Se nós utilizarmos de maneira correta, ele vai ajudar. De maneira errada, ele vai prejudicar. E se nós deixarmos de usar, também vai influenciar. Você vê que a nossa juventude hoje, elas vivem. O professor Denison, na sala de aula, ele contava umas peripécias do tempo dele, ele e o irmão mais velho, o Cleverson, né? Que é nosso amigo de profissão. O Denilson levou muitas lapadas por causa do Denison. O Denison apontava e o Denilson apanhava. Brincadeira à parte, mas a gente quer mostrar que nós tínhamos uma vida ativa, nós interagíamos com o meio e assim os nossos sentidos, eles se desenvolviam. Hoje não, as nossas crianças vivem trancadas dentro de quartos, né? Dentro de casa vão para dentro do quarto, se fecham no ar-condicionado e passam praticamente 24 horas no celular. Os sentidos não se desenvolvem, consequentemente a mente não se desenvolve, consequentemente QI baixo, consequentemente vida espiritual baixa, porque quanto mais você desenvolver a sua mente, raciocínio lógico, raciocínio prático, você vai entender melhor a palavra de Deus. Então, irmãos, controlem seus filhos, deem limites, ensine-os a usar da melhor maneira possível. Tecnologia é muito boa, quando você sabe usá-la da maneira adequada. E a outra segunda dica, que é um pouco polêmica, mas eu não quero polemizar, é no tocante à psicologia. Vou ler aqui, rapidinho, citação de Ellen White. 3 escolas de cura prevaleciam no tempo de Ellen White: mesmerismo, frenologia e a cura pelo descanso, que influenciaram seus comentários sobre questões psicológicas e de saúde mental. White se opôs firmemente a todas as 3. Em 1886, escreveu: as ciências de frenologia, da psicologia e mesmerismo são os condutos pelos quais Satanás chega mais diretamente a esta geração e atua com esse poder, que deve caracterizar seus esforços próximo do fim do tempo da graça, ou seja, no nosso tempo. Aqui a gente não está dizendo que a gente é contra a psicologia não, pessoal. Vamos entender. Mas temos que ter o maior cuidado quando nós, né, muitos adultos hoje estão procurando aí os psicólogos para resolver seus problemas, e principalmente nossas crianças, porque nem todo psicólogo está bem preparado para exercer a psicologia. Acho que 3 anos, netinho, tratamento psicológico, né? Foi lá, TDAH, essas coisas. Fomos lá no psicólogo. Era menor ainda. Primeira consulta é com os pais, né? Não sei quem já foi aqui. Levar o filho tem que ser com os pais. E aí a gente ouviu e eu fiz 3 perguntas a ela. Quanto tempo a senhora atua na psicologia? Tantos tempos. Bom tempo, né? A gente não vai levar os nossos filhos para um profissional que está estagiando ainda, né? A gente quer uma pessoa experimentada, que tenha um bom conhecimento. Segunda pergunta: qual a linha que a senhora segue? Ela disse a linha freudiana. Eu já fiquei um pouco. E a terceira pergunta foi qual era a religião? E ela disse que era espírita. Eu saí de lá e nunca mais voltei.
Irmãos, o problema não está necessariamente na psicologia, mas principalmente no profissional que você procura. Hoje nós temos na nossa igreja pessoas preparadas, bons profissionais, né? E para não deixar bem claro que a gente não está sendo contra a psicologia ou falando que Ellen White era contra, a gente quer deixar um texto aqui. Embora tenha sido demonstrado que Ellen White centrou a sua filosofia de saúde mental e cura em Deus, ela não excluiu o papel dos seres humanos em cooperação com Deus. Ou seja, Ellen White ela não é contra a psicologia, ela é contra os maus psicólogos, aqueles que usam da psicologia, que misturam com religião e outras coisas e deixa a cabeça, a mente de muitos em parafusos. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ser renovados, ser transformados pela renovação da nossa mente, através dos 8 remédios da natureza, através do bom uso dos nossos sentidos, e que acima de tudo, nós possamos buscar, finalmente, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude ou algum louvor há, isto que ocupe a nossa mente. Que Deus nos abençoe. Vamos agora a um louvor especial. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como barro nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade.
Mudou quem ia louvar, mas mudou muito bem, porque falamos exatamente em mudança de mente, mudança de coração, transformação de todo um ser. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por mais este sábado, por mais estes momentos que aqui passamos na tua casa, te adorando. E te pedimos de um modo especial, Senhor, que nos transforme, que mude o nosso coração, mude a nossa mente, molde a nossa mente como o oleiro molda o barro. Querido Pai, que todo o nosso ser, ele possa concentrar-se naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que tem virtude e naquilo que tem louvor. Que a nossa mente, ela se ocupe na Tua Palavra, que a nossa mente se ocupe em buscar a Tua vontade, pois só ela é boa, agradável e perfeita. Querido Pai, dar-nos um restante sábado na Tua santa presença, ser com cada família aqui presente, age na vida de cada pessoa individualmente, cura a todos e que possamos ter a certeza que a cura és Tu, Senhor. Que Tu tudo podes e que a cada dia nós possamos nos entregar mais e mais nas Tuas mãos. Permanece conosco hoje e sempre. Despede-nos em paz para os nossos lares. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.